O Homer Simpson é o Homer Simpson em qualquer lugar. Não existe Uhum. um Homer Simpson Brasil e um Homer Simpson México. E eu acho que é uma boa analogia, porque a piada do Homer Simpson é a mesma. O Homer Simpson, a personalidade é a mesma. Uhum. O que muda é a tradução da piada. A gente muda um pouco a piada para ser engraçado para o mexicano ou para ser engraçado para o brasileiro. A gente adapta culturalmente a piada para não ser ofensivo para o mexicano ou para o brasileiro. E eu acho que tem criar um Nubank no México foi muito disso. A gente não ia criar uma agência, um banco novo. A gente ia criar o mesmo banco. Então, como a gente adapta esses valores para o povo do México? Olá para você que está assistindo e ouvindo aqui mais um episódio do Pode Ser Café. Hoje eu estou aqui com um convidado internacional, né? Está de fora do Brasil hoje. Estou com o Gabriel aqui para bater um papo. Para quem está ouvindo ainda não sabe qual que é a temática, então eu vou segurar um pouquinho. Para quem está vendo no YouTube, então já sabe a temática. Mas, Gabriel, antes da gente entrar na pauta em si, se apresenta. Quem é o Gabriel? Me conta um pouquinho sobre você. Eu sou o Gabriel, no ambiente profissional o pessoal me chama de Berta, então pode me chamar de Berta também. É até engraçado porque daí os meus amigos que eu aprendi a conhecer no trabalho me chamam de Berta e os meus amigos da vida desde criança sempre me chamam de Gabriel. Então é muito claro onde eu conheci cada pessoa. Sou designer de formação pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Me formei faz muito tempo, 2010. Aí eu saí desse curso, fiz Miami Ed School, que é um curso de publicidade que é lá de São Paulo também. Me formei em direção de arte especificamente, em 2012, acho, 2011, por aí. E venho trabalhando com agência de publicidade desde então. Minha carreira sempre foi baseada em agência mesmo. E meu primeiro cliente, e o cliente que eu estou ainda hoje em dia, é o Nubank. Muito feliz pelo convite, vai ser muito legal esse papo. Tô ansioso, tô nervoso. Se eu falar alguma coisa estranha, me avisem. Tava falando aqui pro Matheus que eu tô no México, então com certeza vai ser alguma coisa estranha, português, portunhol com inglês. Bem clichê publicitário, né? Mistura tudo, dá uma de Luciano Gimenez. Se não entender ou se sair estranho ao que eu tô falando, por favor, me interrompa, Matheus. Confio em você nisso aí. Maravilha. Tô aqui observando tudo, então, vou ser seu tradutor, tá? Vou ser seu Tá bom. tradutor, caso necessite. Cara, mas legal. Você falou que você viveu em agência, mas você teve um cliente desde 2012. Mesmo cliente, mesma conta, mesma. Que apaixonou? Não. Em agência, não. Em agência eu já tive vários clientes. Ah, tá. Estou em um cliente, como saí de agência e virei cliente desde 2019. Deixa eu ver aqui. 2019, tá aqui na minha carteirinha do Nubank, Ó, de funcionário, 2019. Foi um dos primeiros, não, mentira, mas da parte de criativo foi um dos primeiros a entrar também. Com certeza um dos primeiros de México e um dos primeiros de Colômbia. Mas não, minha trajetória de agência sempre foi muito legal, sempre gostei muito de trabalhar em agência, tem um clima muito diferente também, né? Tem esse ambiente que fomenta a criatividade, você vive aquilo, né? Te inspira de uma forma muito única que, vivendo dentro do cliente, eu sinto um pouco de falta do ambiente em si. Não de tudo, acho que tem muitos problemas de agência, mas do ambiente de estímulo criativo, isso sim eu sinto falta, né? Mas trabalhei com clientes dentro da agência como Nike, trabalhei 4 anos com Nike, 3 anos com Google, 2 anos mais ou menos com Mastercard, e aí dentro de Google YouTube, Google Ads, um monte de cliente. De Nike também, trabalhei com treino, trabalhei com futebol, trabalhei com sneaker. Então foi uma trajetória muito legal de agência especificamente. Já fiz muito pitch, já fiz muita concorrência, aprendi muito, penei muito.
E tô penando ainda, né? Eu acho que o trabalho publicitário é muito sobre penar e ter resiliência de continuar, porque a gente se apaixona pelas ideias, né? E a gente vai crescendo com isso e chega um momento que a gente vai lidar com frustração, né? Quando você cria uma coisa e você ama e o cliente ou não aprova ou a ideia cai por algum motivo, você sofre e lidar com a frustração é parte do processo e vamos embora, né? Vamos de novo, vamos tentar de novo. E muitas vezes a outra ideia é sempre melhor. Sempre melhor. Muitas vezes é melhor. Isso ajuda, né? Uma coisa de cada vez. E lidar com a frustração sempre foi parte do meu processo criativo. Legal. E aí, hoje você está no Nubank. Vamos lá. Antes de falar de Nubank México, como Nubank? Como que você chegou? Como que você entrou? Como que surgiu essa oportunidade? Como que vocês cruzaram os caminhos? Boa pergunta. Foi meio estranho, na real. Acho que foi uma alinhação de fatores, um alinhamento de mundos, assim. O Nubank, quando começou o seu time de Creative, na época Creative Lab, interno, que era o time da agência interna do Nubank, a gente tinha uma época que a gente estava buscando os melhores no mercado para todas as áreas. Então teve meio que um boom dentro do Nubank de muito criativo legal indo pro Nubank, assim. E aí todo mundo de agência começava a falar, pô, que legal, juntou, você viu, foi tal pessoa, você viu, tá indo tal pessoa, porque foi muito rápido as contratações também. Quando eu entrei, eram 3 pessoas em uma semana, mais 2 em outra, mais 3 em outra, então, tipo, o mundo criativo, publicitário e de marketing especificamente, cresceu muito rápido dentro do Nubank nessa época, e foi uma época que eu estava meio infeliz já com o meu trabalho na RJA. Infeliz é uma palavra forte. Infeliz não, eu tava meio que. Cansado. Sim, querendo novos ares, né? Dentro da RJA, que é a agência que eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei com muitos clientes. E eu senti que eu já tinha entregado o que eu devia ter entregado, eu já tinha cumprido o meu propósito dentro da agência, então meio que calhou muito, tipo, eu tava querendo sair, o Nubank estava querendo contratar, me chamaram para uma entrevista, o processo demorou muito tempo, sei lá, 1 mês e pouco, porque tem vários processos, várias partes da entrevista, né? E me chamaram, e eu fiquei super feliz, falei, nossa, vamos. Era muito mais para trabalhar com as pessoas que estavam indo no Nubank do que pelo Nubank em si na época. O Nubank em si, a marca, ela não era tão atrativa para criativo. Não era tão. Não fazia tantas campanhas. Não fazia campanha. A gente sabia que era um cartão roxo, que era legal, que era cool, porque pouca gente tinha, mas a gente não tinha esse desejo, tipo, um dia eu quero trabalhar no Nubank. 6 anos atrás, né, no Brasil. Então, foi meio que um risco, porque eu falei, vamos, vai que se der errado, deu errado, porque eu já queria sair de qualquer forma, mas foi uma grata surpresa, assim, tanto que eu tô 6 anos no Nubank, né. Você falou desse. Desculpa te interromper, mas é que você falou dessa entrada sua no Nubank, desse risco e tudo mais. Quando você entrou aí, como que era o ambiente, cara? Porque, tipo assim, eu imagino, é porque você falou do ambiente agência também, eu imagino no Nubank muito essa vibe, uma vibe, tipo assim, pessoas muito jovens, diversas, um ambiente super legal, descontraído, pessoal bem Google, sabe aquele filme dos estagiários? Eu imagino no Nubank desse jeito, é isso que eu imagino no Nubank. Quando você viu? chegou, é isso ainda? É que eu acho que quando eu vejo a diferença maior, mais evidente entre uma agência e o Nubank, em termos de como a gente está trabalhando, não do trabalho em si, digo do espaço físico, né? Eu acho que é um ambiente um pouco mais sênior. Eu acho que a gente tem gente mais velha, a gente tem gente com uma postura um pouco mais vivida no mercado. E mundo de agência é muito oba-oba, né? Tem muita gente nova, tem muita festa, tem muito happy hour, sabe? É um outro ambiente de comportamento. Dito isso, eu acho que não muda muito em relação à flexibilidade, ao espaço ser legal, à permissividade de você vir trabalhar do jeito que você quer, de trazer cachorro, de você ter um horário flexível, de você trabalhar de onde você precisa trabalhar. Eu acho que isso no Nubank ainda traz um ar muito de fintech, né? Não de banco. Muito de se permitir desde sempre, cada canto do Nubank foi muito bem pensado em fomentar a criação, em fomentar a troca, né? Em fomentar
sair da sua zona de conforto. E você só sai da sua zona de conforto tendo um ambiente que te permite errar. Que seja um ambiente ousado, que seja um ambiente permissivo de você falar qualquer asneira que a galera não vai te julgar, sabe? E eu acho que isso é uma semelhança muito grata, muito legal entre o Nubank especificamente e o mundo de agência. Ainda é um ambiente muito, muito tranquilo. A gente tem, e conforme eu fui subindo na minha carreira, a gente tem cada vez mais pressão de números e metas e OKRs e todos os objetivos de uma empresa, que são naturais, mas ainda assim isso não muda o fato do ambiente ser muito legal. Tanto fisicamente, que nem agora a gente está na semana presencial. Eu vim aqui para o México, estou com o meu time, e agora tem gente rindo, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas pode ter atrapalhado aí, desculpa. Mas é um ambiente leve, é um ambiente tranquilo para você conseguir criar. Eu acho que você não consegue criar com a cabeça cheia de coisa. Gente que fala que consegue criar com a cabeça cheia de coisa não está criando, não está fazendo bem isso, tá construindo um vício que é um pouco tóxico e um pouco danoso. Eu sempre acreditei que sim, você consegue fazer um trabalho tão legal quanto você tem em agência, sem um ambiente de agência. Você consegue fazer isso de um jeito leve, um jeito humano, um jeito Nubank de fazer as coisas também. E isso eu não estou puxando sardinha para o Nubank, acho que tem outros lugares também fazem isso de um jeito muito legal. Mas sim, é diferente. Não é um banco, ainda traz esse espírito de fintech, que eu acho muito legal. Cara, e aí isso me leva para um outro lado, que é tipo assim, pô, vocês têm essa liberdade, imagino eu, que você trouxe para criar, essa liberdade para ser diferente, como eu vou dizer, essa facilidade, né? Enfim, essa dinâmica que vocês têm dentro da empresa e tudo mais, mas não deixa de ser uma instituição financeira que a gente precisa que passe confiança, que a gente precisa que as pessoas sintam segurança. Então, por exemplo, anunciar no Jornal Nacional é uma coisa que mostra isso, traz essa confiança. É um jornal, um dos maiores jornais, o maior jornal brasileiro, né? Sim, sim. Como que mescla? Como que vocês mesclam essas duas coisas? Você fala um pouquinho sobre o pessoal ser mais sênior, tem essa senioridade e tudo mais, mas como mesclar isso? Como deixar as pessoas tranquilas com esse ambiente cool, com as pessoas sendo legais, mas mesmo assim, para o público final, transmitir essa segurança, essa seriedade? Boa pergunta, Matheus. E detona tantas respostas e tem tantos layers, capas aí para a gente conversar. Eu acho que vou te falar de aprendizados que a gente teve. Eu acho que isso é um bom jeito de exemplificar. O Nubank, quando ele começou, ele era um banco muito disruptivo, né? A gente tinha um core, uma mensagem muito forte de quebrar o status quo, do que você imagina como um banco. Isso desde o produto, que era um produto super leve, super fácil, super intuitivo, até na comunicação. A primeira comunicação do Nubank foi fazer a porta giratória dentro de um museu, para falar, cara, isso aí não tem que acontecer mais, tem que fazer parte do museu, fazer parte da história. E isso atacava diretamente outros bancos, mas não somente os bancos, mas uma instituição bancária, um modus operandi de um banco, né? E funcionou, cumpriu um propósito muito, muito sólido para o Nubank para se posicionar como a gente veio aqui para mudar. E foi uma fase ótima para o Nubank em relação às pessoas que estavam inconformadas com os próprios bancos e tipo, olha, aquele banco pensa em mim, aquele banco não quer me fazer esperar na fila, é humano, ele me entende. Conforme a gente foi crescendo, a gente foi percebendo que as pessoas estão entrando no Nubank, mas elas não confiam em pôr o dinheiro todo no Nubank, por exemplo. Por quê? Porque a gente acabou passando um posicionamento muito até infantil em algumas comunicações, até pouco sólido, de um jeito bancão de ver. A pessoa que tem dinheiro quer pôr o seu dinheiro num banco que sabe que não vai perder o dinheiro, sabe? Não vai dar uma de Banco Master e por aí. Então a gente acabou tendo que, conforme o Nubank foi crescendo, adaptar isso
E esse processo de adaptação, não foi tão simples, porque a gente também queria fazer isso, mas de uma forma que, pô, a gente não é um banco, a gente não quer mostrar para os outros ou passar a imagem para os outros que a gente agora virou qualquer outro banco, sabe? Então, esse processo foi um processo um pouco caótico, né? De tentativa e erro, porque a gente não tinha um benchmark, ninguém nunca tinha feito isso antes, desse jeito, esse processo de crescimento. Então, teve muitas tentativas e muitas falhas. E de novo, né? O Nubank permite a gente errar e corrigir a rota para crescer com isso, tomar isso como um learning e melhorar na comunicação. E eu acho que isso foi uma das coisas que a gente mais aprendeu nesse processo. A gente tem que passar confiança para a pessoa colocar o dinheiro lá. Isso sem perder o core da marca, que ser disruptivo, ser contra o status quo, como o que você tem na sua cabeça que tem que ser desse jeito, você tem que ir para uma agência bancária para resolver as coisas. Não, quem disse? Quem disse? Você tem que ir para a agência resolver as coisas. Você precisa ter um atendimento humano, alguém que te resolva, e isso não é sinônimo de agência. A agência, muitas vezes, é sinônimo de trazer fila, de trazer complexidade, de trazer burocracia. E tudo que você precisa, às vezes, é ligar para alguém e que essa pessoa te resolva o seu problema. Ou que você tenha um atendimento no app que seja mais intuitivo, porque você não quer falar com alguém, que é o meu caso. Então, eu acho que teve muitos aprendizados ao longo desse percurso e muita tentativa e erro. Eu diria assim, porque teve algumas comunicações que eu acho que a gente passou um pouco e virou muito sério. Teve umas comunicações que a gente fez que ficou meio escrachado só porque é engraçado, sabe? Isso tampouco constrói marca. Eu acho que planejamento é uma boa palavra. Se você saber os seus valores e planejar como implementar isso a curto, médio e longo prazo. E é um desafio, porque você tem que saber planejar, mas também tem que saber mudar de rota, porque não está dando certo. Então, muito estudo também. Estudo disso, tipo, pesquisa quantitativa, qualitativa, entender como que você está construindo isso de verdade, porque no final do dia a gente tem que construir uma marca a longo prazo, né? É um banco. Sim. Eu até brinco muito isso, tipo, às vezes a gente pensa na comunicação muito como se fosse Coca-Cola, né? Como se a pessoa fosse comprar um refrigerante. Não, é um banco, a pessoa tem que aplicar por seu dinheiro, tem todo um processo de construção de confiança na marca. Então as pessoas não vão. A gente não pode achar que a gente vai pôr um comercial e a pessoa vai achar a maneira o comercial e vai, beleza, vou colocar meu dinheiro aí. Não, vocês constroem pouco a pouco, com o tempo, com muito member get member, que é indicação de outras pessoas. Então eu acho que você pode. São muitos fatores. E no final do dia o que a gente tem que lembrar é que a gente é um banco, mas a gente não quer ser igual aos outros bancos. Isso é um detalhe muito importante dentro de uma comunicação. Legal. Você falou um pouquinho sobre a possibilidade de errar, mas você olha qualquer listagem de marcas mais valiosas, de maiores marcas mais lembradas do Brasil, o Nubank está lá em cima. Quando você está numa marca, quando você tá dentro de uma marca dessas, que ela é uma das mais valiosas, ou seja, uma das mais vistas, uma das mais lembradas, que qualquer erro pode significar, por exemplo, uma crise, pode significar um problema de imagem e tudo mais. Essa possibilidade de errar é realmente real quando você fala a possibilidade de errar, a gente pode errar, a gente pode testar e tudo mais? Ou tem aquele pezinho atrás em tudo de tipo, pô, a gente pode tentar ou a gente pode tentar se a gente tiver comprovação que vai dar certo? Eu acho que a gente pode errar, a gente deve errar. A gente deve errar. Eu acho que esse é o. Porque se você não erra, você não aprende. A gente deve errar, mas a gente deve aprender com os erros. Então, uma coisa que a gente aprende muito no Nubank é errar. Depois de cada projeto que a gente entrega, a gente tem uma sessão de learnings. O que funcionou, o que não funcionou, para o próximo projeto, o que a gente tem que fazer. Pô, isso é muito valioso, na real. Isso traz histórico, mas traz também uma consistência de melhora ao longo do tempo, né? Às vezes a gente erra mais feio, às vezes a gente erra menos feio. Qualquer projeto a gente vai errar.
pessoal que faz publicidade deve entender isso. Eu falo muito pro pessoal do meu time. Ter a ideia é 1% do trabalho. E aí vamos usando as porcentagens. Você tem a ideia está 100%. O seu desafio como criativo é manter essa ideia mais perto desse 100% até o final do ciclo dessa ideia. Por quê? Porque você vai ter essa ideia, você vai apresentar para o seu DC, ele vai te dar pitaco, vai melhorar ou vai piorar a ideia, do seu ponto de vista, né? Porque o pitaco é muito estratégico, muitas vezes. Tá bom, isso já pode matar um pouquinho da ideia. Aí você vai apresentar para o cliente vai matar um pouquinho mais da ideia. Aí você vai buscar caber no budget, no orçamento que você tem. Pode matar um pouquinho mais da ideia. Ah, mas não tem tempo para implementar essa ideia desse jeito. Então pode matar um pouquinho mais da ideia. Ah, e um plano de mídia, a gente tinha um plano de mídia que era filmes de 1 minuto e agora tem que comunicar em 15 segundos. Pode matar um monte da ideia. O desafio do criativo é não matar tudo da ideia. O desafio do criativo é manter a ideia mais perto dos 100% da concepção dele, né? E dentro dessa analogia, o aprendizado ele é muito importante. O poder errar e aprender com isso é muito importante, porque para o próximo eu já vou meio que saber quais podem ser os percalços que eu vou sofrer para manter essa ideia boa. Mas, de novo, não existe ideia que vai sair 100% da sua cabeça e vai entrar 100% na rua. Não existe. Isso também, de certa forma, é meio que errar, né? Então, eu acho que você vai errar. Você vai errar no processo. Eu acho que a gente tem que ser permissivo com a gente mesmo de errar, aprender com isso, tá num lugar que tem uma cultura permissiva para o erro, mas com uma consciência desse erro. Tá bom, a gente vai errar, mas a gente vai aprender com isso. No inglês eles falam fail fast, learn faster, alguma coisa assim. E é meio que isso, cara. Você tem que... R rápido, aprenda rápido, é alguma coisa assim, né? Se permitir, cara, e tudo bem, tudo bem. Todo mundo vai errar, todo mundo vai errar. E se você não se permite isso, cara, você não sai do lugar. E a mesma coisa vale para uma marca. Você acha que a Nike nunca errou? Que a Apple nunca errou? A Samsung tinha celular que explodia como? Ainda tá viva, tá, sabe? Não que tudo bem errar, eu usei um exemplo muito drástico. Mas, cara, você vai errar. Shit happens, né? Então, como tome isso para você e faça de um jeito responsável e permissivo também. Faz sentido? Legal. Não, faz sentido, cara. É porque, assim, dentro de grandes empresas, aí até empresas familiares, geralmente, tem muito aquela questão porra, se eu tenho até medo de falar com o meu chefe porque ele não vai gostar da minha ideia. Eu tenho medo de conversar com o dono porque o dono não vai aprovar isso daqui. E ver alguém falando que, porra, você pode errar dentro de uma empresa que é top 1 quando você fala em valor de marca, sabe, dá uma amenizada nas coisas para essas pessoas. Entendeu? Dá uma tranquilizada para essas pessoas. Eu já conversei com muitos estudantes que eles falavam assim, tá, mas eu tô tentando fazer isso daqui, mas meu chefe não deixa, meu chefe não aprova, e aí se eu falar com ele, ele não vai gostar, enfim, coisas do tipo, sabe? Só que, pô, lá dentro do Nubank, a gente tem uma empresa que vai investir milhões e milhões e milhões numa campanha que vai atingir a nível global, não é nem só Brasil mais. E lá eles podem errar. Por que seu chefe, não desmerecendo, tá? Mas da padaria ali vai achar ruim, entendeu? Tem uma grande diferença aí, né? Porque a primeira coisa que todo mundo vai pensar é que, pô, o Nubank tem bilhões, né? O que é bom e ruim, né? Tem bilhões, então eles podem errar, mas pode perder bilhões também com algum erro, que já aconteceu. Então, eu acho que é mais sobre a cultura de saber que as pessoas vão errar. E isso é importante, estar preparado para o erro. E aí vale para a padaria, vale para a empresa não é que familiar. não é que você quer errar, é que se As pessoas vão acontecer... errar, cara. Qualquer funcionário vai errar, qualquer chefe erra. Tem chefe que erra mais que qualquer funcionário. Não quer admitir. Nossa, quantas vezes eu vi? E tudo bem, eu acho que é estar preparado para o erro. Saber que você vai errar e estar preparado para esse cenário. E eu falo isso muito de um ponto de vista criativo.
Porque não existe criação sem margem para o erro. A criação é ligada à tentativa, a tentar sair da zona de conforto para criar algo novo. Porque se você não sai da sua zona de conforto, você sempre vai fazer o que o cliente quer, você sempre vai fazer o que já foi feito antes. Por quê? Porque você sabe que vai dar certo. E aí que tá, às vezes não dá certo. Porque quanto mais você vê daquele comercial ou aquela fórmula, mais vai cair a performance, né? Não é assim com banner? Puta, aquele banner ou aquela peça está performando muito bem, vamos colocar mais dinheiro, mais mídia. Vai cair na performance uma hora. Por quê? Porque chega um platô, né? Chega uma hora que você fala assim, tá, cansei desse negócio. Então, aí, eu acho que é um bom exemplo de, tá bom, vamos tentar outra coisa. Que pode não performar bem, ou pode performar muito bem também. Legal. Cara, beleza. Nubank, Brasil, marca consolidada, top 1, enfim, tudo isso que a gente já falou. Nubank decide sair do Brasil. Por quê? Qual que foi esse processo? O que aconteceu? Você já estava nesse momento que a empresa decidiu ir para fora do Brasil também? A gente sabe que um dos fundadores, ele é México mesmo? É Ele colombiano? é colombiano. Colombiano, né? Davi, Pois sim. ele é colombiano. Então, essa ideia de ir para o exterior já estava lá desde o começo? Como que foi esse processo? Não sei te falar, se não porque é uma decisão muito de business, né? Quando você vai fazer uma jogada dessa, nossa, tem que valer tanta coisa. Sim. Tem que avaliar o quanto que o Nubank poderia crescer no mercado, se tem um pain point, claro, que o Nubank pode entrar e suprir esse problema no mercado, se tem margem para crescimento exponencial ou não, se vai valer a pena o investimento. Então, assim, as decisões do porquê México, porquê Colômbia, porquê Argentina, que teve uma época que a gente foi, não sei. Não sei mesmo. Não sei. Beleza, mas já aconteceu, já está. Então, pronto, é isso que a gente precisa saber, né? E eu acho que assim, ninguém sabe, na real. Os três sabem, né? Os sócios sabem e eles E os decidiram. board members e tudo, mas o que eu posso te falar sobre isso é ninguém toma esse tipo de decisão sem muito estudo. Por quê? Porque a gente está falando de bilhões, é muito investimento, você tem que fazer isso de uma forma muito programada, planejada. O Nubank, quando anunciou que estava no México, já fazia 2 anos que estava conversando com os reguladores, por exemplo. Isso é normal, é uma mudança de business muito, muito importante, assim, que é feita com muito cuidado. Então, provavelmente, antes do Nubank México e Nubank Colômbia, talvez nesse jogo tinham outros países que talvez não saíram porque tiveram um estudo de mercado e perceberam que não fazia sentido para o momento do Nubank da época. Beleza, chegamos no México, chegamos na Colômbia, a gente encontra um público totalmente diferente, né? Como que é esse público daí? Pessoa mais desconfiada, pessoal entendeu o Nubank, enfim, foi uma quebra de paradigma igual foi aqui no Brasil, de tipo, já tá todo mundo acostumado com um bancão, filão, e aí chega uma empresa roxa do nada, ninguém nunca viu um banco roxo, e tá falando que tá tudo errado? Eu acho que foi um tapa na cara do próprio Nubank. Não vou falar do Nubank, porque eu não falo em nome do Nubank. Eu acho que foi um tapa na minha cara, quando eu cheguei. Eu achei que... Então é isso, foi um tapa na cara do Gabriel. Porque quando o Nubank chega no México, já está num boom de fintech, devido também ao próprio Nubank, mas também a outras fintechs da Ásia e da Europa. Então, já tinham concorrentes muito estabelecidos no México como esse banco disruptivo, copiando literalmente a comunicação que o Nubank fazia no Brasil. Assim, mas literalmente, o Nubank postava no Brasil, os concorrentes postavam igual no México, só que com outra cor. Literalmente. Então, quando você se depara com isso, e aí eu falo da minha perspectiva, não do banco, porque eu nem posso falar da perspectiva do banco. É muito desafiador. Tá bom, como que eu vou falar que sou eu? Tá tipo o meme do Homem-Aranha, sabe? Tipo, mas sou eu que falo. Não, é você. Não, sou eu que falo isso. Então a gente teve que ter um processo muito de humildade, de entender como falar com os mexicanos e como falar com os colombianos, por exemplo.
E aí, depois eu falo um pouco sobre isso, mas por que como falar? Porque é muito de... Cada pessoa é uma pessoa. O exemplo do próprio Brasil. O Brasil é muito grande, cara. Você vai falar com o pessoal de São Uhum, Paulo, com o pessoal de Minas, vai falar com o pessoal de qualquer lugar, cara, não é igual. O jeito que eu falo não é igual ao jeito que você fala. A minha vivência não é a mesma que a sua vivência. Então, você tem que ter um planejamento e um estudo muito grande para você conseguir atingir essa pessoa, para essa pessoa falar assim, esse banco é para mim. Porque, de novo, não estamos vendendo Coca-Cola. É um negócio que você tem que uhum, se planejar para abrir uma conta e confiar. Tá bom, vou pôr meu dinheiro nesse lugar. Eu acho que esse é o primeiro fator. A concorrência já copiava o que a gente fazia, então a gente teve que mudar no México, especificamente. E mudar, de novo, você tem que se permitir o erro. A gente mudou de uma forma que foi muito estranha. Eu comecei no Nubank Brasil, aí fiquei uns 4, 5 meses trabalhando com o Nubank Brasil. Rolou a pandemia, a gente ia mudar o time, entrar para o time, montar o time do México. Me chamaram para ajudar a montar o time e fazer as primeiras campanhas, mas por conta da pandemia, meio que flopou tudo, porque a gente não podia contratar, a gente não sabia o que ia acontecer. E ficava, uhum. inclusive, chato contratar. Pô, tem gente morrendo, a gente vai contratar gente, vai investir em marketing. Então, o marketing foi a primeira coisa que parou em muitos lugares. Então, nesse interim, eu tive que ser uma pessoa sozinha num time que não era meu, com um público que eu não conhecia. Então, foi muito desafiador nesse tempo de, puta, vamos aprender, vamos tentar entender como que é a competência, como que é a concorrência, o que eles fazem, o que eles não fazem, quais são os pain points dos mexicanos, o que eles precisam, o que é ter um atendimento humano para eles, o que é ter uma quebra de burocracia para eles, tipo, como adaptar o Nubank para eles. E eu acho que isso foi um aprendizado muito valioso para mim, cara. Uma coisa que eu falo muito falo muito mesmo, inclusive. O Homer Simpson é o Homer Simpson em qualquer lugar. Não existe Uhum. um Homer Simpson Brasil, um Homer Simpson México. E eu acho que é uma boa analogia, porque a piada do Homer Simpson é a mesma. O Homer Simpson, a personalidade é a mesma. Uhum. O que muda é a tradução da piada. A gente muda um pouco a piada para ser engraçado para o mexicano ou para ser engraçado para o brasileiro. A gente adapta culturalmente a piada para não ser ofensivo para o mexicano ou para o brasileiro. E eu acho que criar um Nubank no México foi muito disso. A gente não ia criar uma agência, um banco novo. A gente ia criar o mesmo banco. Então, como a gente adapta esses valores para o povo do México? E isso foi muito desafiador, muito difícil, muito difícil. Justamente porque a concorrência já fazia tudo que a gente fazia antes, a comunicação tudo que a gente fazia antes. Então, não foi um copy-paste. Não foi, porque os momentos eram diferentes, porque a concorrência era diferente, porque o Nubank, quando começou, não tinha ninguém, era tudo mato, então o Nubank podia meter o pau e botar fogo no carrinho, sabe? E quando chegou no México, não, já tinha um monte de gente, já tinha um mercado estabelecido. O mexicano é muito, muito diferente do brasileiro, o comportamento, como o mexicano lida com dinheiro é muito diferente. O Brasil está muito evoluído em relação à tecnologia financeira. Uhum. E isso, assim, perto de gringo, perto de todo mundo. Eu acho que o Brasil é um dos mais evoluídos, se não o mais evoluído em tecnologia financeira. E aí você sai dessa realidade, entra numa realidade que metade da população ainda colocava dinheiro embaixo do colchão para Uhum. economizar, metade. Metade, Eita. acho que era 75% na época. Hoje em dia baixou. Nossa. É um absurdo, é muito diferente. O jeito que o mexicano lida com dinheiro é muito próprio. O mexicano não confia em instituição, não confia em deixar o dinheiro num banco. Ele gosta de ter o dinheiro físico e colocar no bolso. E enquanto no Uhum. Brasil, cara, qualquer coisa você usa o Pix. Qualquer coisa, Uhum. qualquer lugar você aceita cartão e você usa o Pix. E o México não, cara. Então, tem peculiaridades do Brasil, do México, da Colômbia que você tem que se adaptar para conseguir fazer sua marca ser relevante. Especialmente num contexto onde o Nubank promete ser uma coisa inovadora com um fit para você. A gente tem um atributo que chama For Someone Like Me. Que é para mim, isso daí. E o é para mim é muito subjetivo, né? Como eu estava falando. Então, o é para mim para o mexicano tem que ter um atributo, tem que ter um benefício muito claro e uma comunicação muito próxima.
E isso é desafiador. Isso é bem desafiador, na real, porque o México também é muito grande. Então, tem várias camadas de complexidade que a gente vai agregando para conseguir comunicar uma coisa relevante para as pessoas, sem perder nosso valor, né? Sim, e aí já entra uma outra questão que é, vocês chegaram num lugar que as pessoas já estavam copiando você. O que vocês fizeram para não parecer que vocês estavam copiando os concorrentes? Aprendizado. Porque as pessoas copiavam o que a gente fazia no Brasil. E isso não era necessariamente que. E isso acho que foi um lance muito legal da cultura do Nubank de ser permissivo. O lance da gente copiar e colar o que foi do Brasil, se a gente tivesse feito isso, a gente já sabe o resultado, porque os concorrentes fizeram isso e não funcionou. Por quê? Porque é uma perspectiva muito gringa para eles. Eles vão achar, isso aí é brasileiro, eles não estão falando comigo, eles têm outro tom, tem outra comunicação, tem outro benefício. O que me importa isso? O que isso serve para mim, sabe? Porque não são as mesmas pessoas. Então a gente. Eu acho que foi uma feliz coincidência, na real, porque isso estimulou a gente a entender um pouco mais do público e ser mais assertivo na comunicação com esse público. E não tão raso, porque talvez, se a gente tivesse seguido o Brasil, o copy-paste do Brasil, ia ser raso, não ia refletir um bom resultado para eles. Talvez, isso falando da perspectiva, de novo, não do Nubank, porque eu não posso falar em nome do Nubank. Em nome do criativo, a sua percepção do Nubank, sabe? Legal, legal. E aí você comentou uma outra coisa também, que é que vocês precisavam entender o que o mexicano precisava, o que o mexicano precisa, o que ele busca. Vamos falar um pouquinho desse público, então, como que é o público, como que é o mexicano? Você comentou que eles guardavam, 75% da população guardando dinheiro no colchão ainda, e é muito legal isso, porque é uma cultura completamente diferente, né? É um público totalmente diferente. Como que é esse público? Quais peculiaridades eles têm? E como que foi esse choque para você de chegar aí? Cara, é que se eu te resumir o mexicano em um tweet, eu acho que vai ser uma injustiça, né? Que nem resumir o brasileiro em um tweet, cara. Eu vou acabar entrando em algum clichê que não é uma verdade. E isso é engraçado, os clichês não são verdadeiros também. Se você for olhar em filme americano, vai ser tudo vermelho, todo mundo. Sim, vai ter uma tela sépia e vai, sabe, tipo, super deserto. E não, cara, quer ver? Acho que não vou conseguir ver daqui. Mas, ó, é trânsito igual, é tudo, sabe? É uma cidade grande, louca. Cara, não é só deserto. Não é só deserto. O mexicano, cara, é um povo muito feliz. É um povo muito caloroso. Que eu acho que isso tem muito a ver com o brasileiro. Eu acho que talvez tenha sido um dos motivos que o Nubank veio para o México. E é um povo muito desconfiado com instituições, como o brasileiro. Então, eu acho que isso também pode ter sido um dos motivos que o Nubank veio, né? É um povo que é um... O fato deles serem muito desconfiados com a instituição é bom e ruim para o Nubank. É bom... Para o Nubank, não. Toda vez que eu falo do Nubank, finge que é para gente. Mais fácil. Tá. Porque eu não sei, né? De novo. Eu tô falando em nome da pessoa que comunica. Eu acho que o fato das pessoas serem desconfiadas ajudou muito a gente ter um posicionamento muito claro. Não somos o banco tradicional. Viemos com um propósito, e o propósito é acabar com a complexidade financeira pensando em você. Pô, todo mundo consegue se relacionar com isso, né? Isso é importante para todo mundo. Pô, essa pessoa, essa instituição que cuida de dinheiro vai cuidar bem de mim e vai cuidar bem do meu dinheiro. Agora, só fazer isso não basta, né? Só falar isso não basta. Você tem que ter ações, você tem que ter uma comunicação que converse com essas pessoas e dá uma tranquilidade de que a gente também é uma instituição sólida. E eu acho que isso você faz com muito empenho e consistência. Você tem que fazer
trabalhos bem feitos, bem executados, com craft incrível, sempre com foco no consumidor, toda vez. Porque, de novo, é um banco, né? Não vão comprar Coca-Cola. Então, em 3, 4, 5, 6, 7 semestres, você tem que fazer uma consistência desse jeito. E isso vai criando uma afinidade com a marca. E conforme a gente cresce a afinidade com a marca, a pessoa começa a confiar um pouco mais na gente e deixar o dinheiro no banco, né? Então, eu acho que eu resumiria desse jeito, como conseguir fazer de um jeito a comunicação de uma forma que você construa confiança, com um posicionamento claro e com um craft impecável. Por que um craft impecável? Porque o Nubank é conhecido como um banco designudo, né? Desde o seu até a comunicação. Então, o craft impecável faz parte da nossa comunicação, assim como uma Apple da vida, assim como uma Nike da vida. O craft tem que estar sempre acima muitas vezes do resultado. Tipo, o craft comunica, o craft constrói marca. Dei muita volta nessa daí, né? Mas é meio que por aí o pensamento. É porque é uma pergunta muito complexa, muito grande, cara. Eu tô fazendo uma prova do Enem com você também, né? Cara, Então, tá muito, cara, tá muito. E especialmente porque eu não consigo. De novo, eu não posso falar em nome da instituição, né? Eu falo em nome dos meus aprendizados. lembrando que tudo isso aqui, para quem tá ouvindo, isso aqui é tudo percepção do Gabriel, tá? Ô, Junqueira, você tá ouvindo? Isso aqui é uma percepção do Gabriel, tá? Velhos também, vocês estão ouvindo aí, é percepção do Gabriel. Ele não tá falando em nome do Nubank, não. Não tô falando em nome do Nubank. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem um aprendizado muito forte e você tem que fazer isso com muita humildade, com muito sem o ego criativo. Porque muitas vezes você acha que você vai, putz, essa ideia vai abalar, e putz, meus amigos publicitários vão me escrever no WhatsApp, vão falar, nossa, puta ideia, e não tem resultado, ninguém gostou, não teve like, não teve interação, as pessoas não falam disso, então para que serve? De verdade, para que serve? Não serve. Serve para o meu ego. E isso é uma coisa que eu aprendi saindo de agência, entrando no cliente. Cara, o ego do criativo é um negócio muito capcioso, tem que tomar muito cuidado, porque não necessariamente gera resultado. E, na verdade, 70% das vezes não gera resultado. E por isso os clientes geralmente são muito rigorosos em relação ao formato. Não, faz desse jeito, é difícil tirar o cliente da zona de conforto, porque tem muita fórmula que dá resultado até hoje. Não quer dizer que constrói marca e não quer dizer que vai dar resultado sempre. Mas eu acho que é meio que sobre isso todo o meu pensamento aqui. Perfeito. Cara, então beleza, chegamos aqui, falamos aqui de teoria e tudo mais, de chegada em público, etc. Mas como que é essa comunicação na prática aí no México? Se eu ligar minha televisão no canal, qual é o canal principal do México? TV Azteca, por exemplo. Não tem uma Globo deles, mas enfim. Não tem? Não tem. Não tem a Globo, é gigante, né? Aqui a gente tem várias. Tem a Televisa, tem a TV Azteca, enfim, tem as suas emissoras que são bem tipo, planas, assim. Não tem uma que seja, oh meu Deus, 80% dos televisores estão vendo Globo, por exemplo. Mas liguei, TV Azteca aqui, tô assistindo ali o jornal principal ali, o Bom Dia México. Vai ter um comercial do Nubank. Se eu entrar ali na rede social, eu vou ter Nubank ali se destacando também. Se eu entrar nas principais marcas do México, vai ter Nubank também. Como que é esse Nubank México falando de comunicação na prática? Mais uma pergunta de Enem, né? Cara, sim, essas perguntas são difíceis. Eu acho que, sendo muito raso, mais honesto com você, a percepção que você tem das propagandas do Nubank no Brasil tem que ser refletido. Essa percepção tem que ser a mesma percepção que o mexicano tem.
Então, uma coisa que a gente tem três regras, isso tá, tem um jeito de explicar bem isso. A gente tem três regras criativas dentro do Creative Hub no México. Essas ferramentas, esses que a gente chama de foundations, eles foram feitos para avaliar a ideia. E não para avaliar se a ideia é boa ou ruim. Isso acho que é muito de critério pessoal também. Mas sim para avaliar se a ideia serve para o Nubank ou não serve para o Nubank. Se a ideia está ajudando a construir uma marca, e construção de marca é importante, que nem eu estava falando de consistência, ou não está ajudando a construir uma marca. Por quê? Porque às vezes uma ideia que é muito boa para uma cerveja não tem nada a ver para uma loja de roupa de bebê. Então, a ideia em si depende muito do cliente, depende muito da marca. Então, a gente tem que avaliar se a ideia está construindo uma marca ou não. E a gente tem três pilares, três foundations. Ser culturalmente conectado com as pessoas. As pessoas têm que olhar o seu comercial, olhar sua comunicação, olhar seu post, olhar seu banner, qualquer comunicação que seja, e falar assim, puta, isso é para mim. Isso pode ser desde entrar em algo que está trend, que as pessoas já estão falando disso, e você entra numa conversa e gera conversa com isso também, consegue ter um talkability score legal e tudo, até construir alguma coisa que as pessoas vão se ver espelhadas nessa comunicação. Mas isso não é o único ponto, porque você entrar numa conversa sem um ponto de vista, você só está ganhando like. Então a gente fala que você tem que ser culturally connected e ter um ponto de vista muito específico sobre isso. Do bem que tem que entrar numa conversa e ter um posicionamento muito claro, uma estratégia, um planejamento muito claro de construção de marca. Então essa é a primeira etapa para construir uma marca. Etapa 2. Ser intencionalmente simples. Tipo, tirar qualquer coisa que sobra, que não soma para a ideia, para que a comunicação e a ideia sejam simples de entender. Se você vê um comercial do Nubank, você vê alguma coisa do Nubank, e você não consegue me explicar em uma frase o que você viu, ou qual que é a mensagem, a gente falhou nisso. E uma das coisas que eu falo muito em termos de craft, de ser intencionalmente simples, escreve isso aí, porque eu vou patentear. Cada detalhe importa quando você é intencionalmente simples. Cada vírgula, cada cor, cada pausa, cada respiro, cada diagramação, cada hierarquia de copy, cada posicionamento onde você está colocando o seu banner, onde você está segmentando sua mídia, importa. Porque a mensagem é muito simples. A mensagem é muito concisa. E isso é importante, cara, porque se você começa a poluir demais de informação, foda-se o craft. Você está colocando um monte de coisa que não vai somar nada na sua construção de marca. E um dos cores do Nubank é ser intencionalmente simples. O app é intencionalmente simples. No Brasil ainda tem tanta feature, tanta coisa, e o app ainda assim é intuitivo. Por quê? Porque é um core da marca isso. Então tem que ser um core da comunicação também. E 3, que sim é muito importante, acho que passa um pouco do que a gente falou antes. Foco no cliente e não na competência. Na competência? Nos competidores. Cara, para mim, o Mercado Pago tá fazendo um negócio legal, o Itaú tá fazendo um negócio legal. O que importa para o Nubank? Se o Nubank copiar, vai ser só uma cópia. E você vai estar construindo o quê? Uma marca igual ao Itaú, uma marca igual ao Mercado Pago. Você não vai estar construindo Isso é legal porque culturalmente as empresas copiam o Nubank, não o contrário, né? As empresas elas já têm o Nubank, quando ele chegou nesse oceano azul, ele acabou mudando o mercado. E aí você vê que isso virou cultura, isso virou padrão, isso virou o novo normal. Então, culturalmente as empresas copiam o Nubank. Acho que sim. No México legal, isso, né? Legal esse ponto ser um dos principais, sabe? De tipo, pô, isso é nativo da nossa empresa porque seja em qualquer lugar, normalmente a gente cria a tendência e não a gente entra em uma tendência. Isso sim. Isso no Brasil, isso no México, isso na Colômbia, em qualquer lugar. Nubank, porque esse é o core. Essas três fundações de criação que eu te falei, elas também estão no core do DNA do Nubank.
da marca. Tá no app, tá na comunicação, tem tudo que a gente faz. A gente só transferiu isso de uma forma criativa para ter um critério criativo para ajudar a gente a construir uma marca a longo prazo. E, de novo, isso você faz com consistência, muito carinho, muito cuidado. Você vai errar. Não foram todas as ideias que a gente teve no meu time que foram simples de entender. Putz, a gente tem um monte de produto, a gente tem que falar tudo isso. Aí, legal, vamos falar tudo isso. Mas a gente tem 15 segundos para comunicar isso. Você acha que funcionou? Não performou bem, cara. E tudo bem que não performou bem. Tudo bem. Não foi legal na época. Performou bem, a gente estava todo feliz com a peça. Mas, pô, serviu um propósito. Então, a próxima vez, na próxima vez que rolou isso, eu fui a primeira pessoa a levantar a mão e falar assim, cara, eu acho que esse briefing está tentando comunicar muitas coisas para o plano de mídia que a gente tem, ou para o espaço de tempo que a gente tem para comunicar. Ficar 6 meses falando disso não faz sentido. Uma semana falando disso talvez faça um pouco mais sentido. Talvez isso não ressone bem com as pessoas. As pessoas não vão olhar e falar assim, putz, caguei. Não importa isso, porque a gente está comunicando isso, sabe? Aprender a questionar um briefing. E eu aprendi isso muito em agência, né? Questione o briefing. É muito coisa de criativo cuzão, né? Muito. Se você faz de um jeito de criativo cuzão, vai ser um jeito de criativo cuzão. Questionar só porque vai questionar. Se você consegue questionar com o propósito de melhorar o briefing para você ser mais assertivo na mensagem, aí eu acho que tem um valor muito mais assertivo, né? Mas é meio que por aí. O que eu falo muito fica nos 3 foundations, valida dentro disso, e aí a gente vai vendo se a ideia funciona ou não. Exemplo, se a ideia é simples, se você consegue me explicar essa ideia em um tweet, em uma frase, que é muito um jeito old school de pensar, que eu acho que ainda é válido, a ideia é boa. Hoje tem caractere pra caramba, viu? Tá, então, mas pode ter caractere pra caramba, em uma frase. Em uma frase, a gente tem que ter o ponto e explicar mais, sabe? A ideia é simples. A ideia é simples. Se você tem que explicar demais, cara, quer dizer que você já colocou alguma mecânica, quer dizer que já colocou alguma coisa que está sobrando na ideia. Ou que não vai somar necessariamente para ficar muito mais incrível a ideia. Eu acho que é meio que isso, cara. Não sei. Isso é o que a gente usa hoje em dia e tem funcionado hoje em dia. Mas, cara, daqui um ano, meses, pode ser que a gente tenha que mudar, porque tá bom, já não tá funcionando desse jeito, já não tá passando os valores da marca. Eu acho que você vai aprendendo, de novo, se permitir errar e se permitir aprender com isso rapidamente. Mas, por enquanto, a gente tem seguido essas 3 fundações e tem funcionado muito bem pra gente. Faz sentido? Você falou sobre... Não, faz super sentido, pô. Tá. Faz super sentido. Na verdade, quem tá me dizendo que faz sentido é você, né? Não, mas você pode falar que não faz sentido nenhum. Eu vou discordar da pessoa que cuida de uma das marcas mais lembradas do mundo? Mas não quer dizer que é aí que tá, que eu adoro também, né? Não quer dizer só que você tá aqui que você sabe tudo, sabe? Não quer dizer e não é verdade. Eu acho... Porque eu sei tudo sobre o Nubank, talvez. Eu sei tudo sobre a experiência nossa, mas não quer dizer que, de novo, que isso vai funcionar para uma outra marca. Pode ser. Você tem que entender muito bem seus valores para conseguir adaptar isso de uma forma relevante, né? Para as pessoas também. Tá. Eu te interrompi, desculpa. Não, mas eu concordo. Você falou sobre, tipo, chegando no final já, tá? Mas você falou sobre a comunicação não ser a mesma necessariamente, né? Mas a questão do Homer Simpson ali. Como que é a comunicação, isso para fora? Como que é essa comunicação interna? Tipo assim, a comunicação no Nubank Brasil, no Nubank México, Colômbia, como que é essa comunicação entre os times? Quando você fala de tipo, tem ação global, tem ação... vocês precisam validar tudo com o Brasil, enfim, como que funciona isso? Não precisamos validar nada com o Brasil. A gente busca manter uma consistência com o Brasil. Eu sou brasileiro, eu estou trabalhando do Brasil, hoje eu estou no México, mas eu estou trabalhando no Brasil. E eu... Começando desde o começo. Então, minha história no Nubank foi... Eu entrei no Brasil, deu a pandemia, eu tive que ajudar a montar o time do México, e logo em seguida começou a Colômbia, então tive que ajudar a montar o time da Colômbia. Eu fiquei responsável pelo time do Brasil e da Colômbia, da parte criativa, uns 2 anos.
o México cresceu muito, então eu tive que escolher um dos dois e acabei ficando com o México. Então, hoje em dia eu lido só com o México. Por que esse contexto é importante? Porque isso fez com que eu criasse conexões nos 3 países. Então, para mim, acaba sendo muito fluido a comunicação de dividir ideias e dividir aprendizados e perguntar, mandar um Slack e falar, e aí, o que você acha disso? Então como é que tá, como performou esse filme que eu tô vendo aí no Brasil? Performou bem, não performou bem? Ajudou a construir atributo de marca? Qual? Então, essa comunicação sempre foi muito fluida. Que bom que foi muito fluida e sempre nos ajudou a tomar aprendizados não só do México, mas também dos outros países. De novo, o Homer Simpson é o mesmo, o Nubank é o mesmo. Tanto no México, na Colômbia, quanto no Brasil. A gente não tem um aprovador global, a gente tem a Cris, por exemplo, que aprova tudo de marketing, mas cada BU tem autonomia para fazer algumas iniciativas, se não como 99% das iniciativas, sozinha, porque os mercados são independentes. O mexicano é mexicano, o brasileiro é brasileiro. Os KPIs de cada BU, que é cada país, é muito, muito próprio. Os produtos que a gente tem no México não são os mesmos do Brasil, que não são os mesmos de Colômbia. Dito isso, eu acho que pouco a pouco a gente tem convergido em criar iniciativas globais. A gente fez isso com a Esfera, quando a gente completou 100 milhões, que colocou lá na Esfera de Las Vegas o rosto dos nossos clientes. Mais recentemente a gente fez isso com Merlina, com a Vandinha, que foi uma iniciativa que partiu do México, do meu time e do time da Isa, do Brasil, que foi co-criado tudo junto, não foi do Brasil ou foi do México, literalmente todo mundo voou para o mesmo país e pensou junto isso, criou junto isso, e eu acho que isso vai ser uma tendência a curto e médio e talvez longo prazo. Por quê? Porque agora os momentos de Brasil e México, por exemplo, já estão um pouco mais alinhados. Os posicionamentos de Brasil e México estão um pouco mais alinhados. O que eu digo de posicionamento? Porque há 2 anos atrás, 1 ano atrás até, o Brasil já estava num posicionamento mais consolidado, já tinha 100 milhões de clientes quase, já era mais tipo se manter nisso e mostrar que era confiável para as pessoas, enquanto a gente ainda estava começando. A gente ainda tinha que posicionar que a gente era disruptivo, que a gente era doidão, que a gente era legal, que a gente era humano, sabe? Então, é um outro posicionamento quando você tem 1 milhão de clientes e quando você já tem 100 milhões de clientes. Por quê? Porque você ainda tem que meio que se provar no mercado e colocar um posicionamento um pouco mais forte em cima disso. Então, não dava para a comunicação do México e do Brasil, naquela época, serem a mesma. Hoje em dia, a gente já está com 13 milhões de clientes no México e 113, acho. Números não oficiais, não faço ideia, tá? No Brasil. Então, a comunicação já consegue ser um pouco mais par. O BBVA, por exemplo, que é o maior banco do Brasil, que é o Itaú do México, que é o Itaú do México, tem 30 milhões de clientes. Então, cara, que não é muito. A população do México não é muito bancarizada. Então, o Nubank já está indo num ritmo muito legal, por pouco tempo que a gente teve para trabalhar. Enfim, esse contexto mais para dizer que, quando os momentos são parecidos e os posicionamentos estão parecidos, as iniciativas conseguem ser similares. Isso não quer dizer que a campanha de Merlina, de Vandinha que a gente fez, foi a mesma nos 2 países. O filme foi o mesmo, mas o jeito que a gente desceu essa campanha em outros pilares de comunicação foi diferente. Por quê? Porque no Brasil tem expressões como pé de meia, que não existe no México, sabe? Então a gente tem que adaptar e fazer de outros jeitos. Legal, legal. Cara, você falou que tá no escritório, né? Eu fiquei curioso, será que você pode dar uma viradinha? É autorizado isso? Dá. Tem pouca gente já. Vamos ver se vocês conseguem ver. Conseguem ver tudo lá? Consegue? Não, é bonito, aí. É bonito, né? Eu acho o pessoal vai ficar bravo, mas eu acho o escritório aqui do México mais bonito do que o do Brasil. Do Brasil? É que é mais novo também, né? Mas é mais bonito. Por enquanto, porque a gente está agora no processo de virar presencial, então estão mudando também, estão reformando. O do Brasil tá ficando bem legal. Boa. Não que o do Brasil já não fosse legal antes, é que esse aqui é mais novo, mais contemporâneo. No Brasil também precisa caber mais gente, enfim, deve ser gigantesco, Tem muito né? mais prédio, tem muito mais prédio, cara.
E é uma loucura. Aí é muita gente mesmo. É São Paulo mesmo? É, né? Tem em São Paulo, tem em Minas, e vai ter Tem mais aqui em em outros Minas? lugares agora, né? Já tem aqui em Minas? Vamos fazer em Minas agora que a gente vai voltar Olha, que presencial, porque tem legal. muito mineiro, né? Aham. Então vai ter, não sei, tem em São Paulo, tem em Salvador, um polo. Tem, de novo, números não oficiais, ok? Põe um disclaimer aí, não faço ideia, não sou spokesperson, não. Censo, Gabriel Censo. Gabriel Achismo, claro, assim, não sou por aqui. Mas eu sei que vão ter mais espaços. O Nubank já anunciou que vai estar contratando, tem um outro prédio em São Paulo também, então vai ser legal, acho, vai ser maneiro. Legal, legal demais. Cara, muito obrigado por ter topado participar. Agora no México são quantas horas? Tá pouco, são 6 horas. 6 horas, aqui tá tarde, né? 9 horas agora. Então, por isso que eu falei, puta, eu vou tentar falar rápido com o Matheus, porque senão, tadinho, vai ficar até tarde. Mas, ó, já Nada, tá tranquilo. 40%. Então. Tá ótimo, cara. Muito obrigado. A gente tem uma dica que a gente pede no final, que é a de café, que é basicamente você falar alguma coisa que te ajudou na sua vida, enfim, sabe aquela coisa que é tipo de cabeceira? Enfim, livro, podcast, filme, série, o que você quiser, viajar, enfim. Alguma coisa de cabeceira ali mesmo que você acha que te ajudou e pode ajudar a galera também. Deep shit. De café, gostei. Não tava preparado para essa daí, tá? De café. Né? Cara, eu acho que você tomar o trabalho menos a sério. Uhum. Ainda mais no nosso ramo de marketing, publicidade. Cara, ninguém vai morrer porque você não entregou um post. Ninguém, cara. Ninguém. Leva de boa, leva leve. Se você é criativo, cara, não existe criação com a cabeça cheia de coisa, cara. Não existe. Eu falei isso muito pro meu time. Cara, eu prefiro que você faça. Se você brigou com sua namorada, com seu namorado, eu prefiro que você fale, ó, não tô com cabeça, tô com a cabeça cheia de coisa, do que você falar que tá com caganeira e não vai entrar, não vai conseguir trabalhar. Uhum. A gente trabalha com a cabeça, a gente trabalha com criação, a gente precisa estar bem para criar. Então não leva muito a sério. É um trabalho. A gente, pelo menos a minha geração, tem 37 anos. Foi muito condicionada a gente tem que ser feliz no trabalho. Acho que a gente não tem que ser feliz. É um trabalho, no final das contas, você é pago por isso. Então você tem que viver, né? Mas você tem que ser realizado. E para você ser realizado no trabalho, você tem que fazer o mínimo, ter aquele final. Sabe quando você acaba o dia e fala assim, pô, foi maneiro isso aí. Você tem um papo com alguém e fala assim, pô, foi legal, foi bacana, não perdi meu tempo, não foi pesado, não foi chato, tá ligado? Porque senão, cara, se você leva a vida pesada, você não vai conseguir tocar isso por muito tempo. Eu acho que é meio que isso, a minha mensagem, minha dica. Leva leve, não toma muito a sério, cara, é só um post, ninguém vai morrer, é só um filme, é só uma campanha, ninguém vai morrer por causa disso, cara. As marcas não morrem porque um post não performou bem. Tá? Então, leva na boa, leva leve, vai dar tudo certo. Pelo menos é o que eu levo. O que eu aprendi ao longo do... Porque eu já sofri muito, já levei muito sério, já fiquei noite sem dormir por causa de trabalho. Ainda fico, às vezes, mas é porque minha cabeça tá cheia e você fica com a cabeça pensando, né? Você não consegue controlar muito isso. Mas não por preocupação, cara. Uma coisa de cada vez. Maravilha, cara. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Onde que o pessoal te encontra? Se o pessoal quiser te dar um oizinho, mandar um oi para você. Manda no LinkedIn que tá aberto, né? Manda no Gabriel Berta. Me procura lá, me fala comigo. Eu gosto de falar com todo mundo também. Às vezes eu não consigo responder, eu me sinto muito mal quando eu não respondo, mas manda que eu tiro um tempo e respondo com calma também. Fechou. Legal pra caramba o papo, viu? Obrigado pelo convite, viu, Matheus? Que bom que você curtiu, cara. Que bom, que bom. E aí, até um convite para você, para quem tá ouvindo também. A gente tem esse aqui é o episódio 51, tá? Então a gente tem outros 50 episódios já. Coisa pra caramba, pô. Você tá trabalhando bastante, parabéns. Obrigado, trabalha bastante. Ouçam outros episódios, tá são episódios bem legais, a gente já falou com muita gente, tá? E é isso, curte, comenta, compartilha, enfim, bem youtuber, né? Curte, comenta, compartilha os amigos ali, que ajuda bastante. Animal. Fechou? Animal. Obrigado pelo tempo, viu, Matheus? É isso, cara, um abraço, tchau, viu?